Vamos adentrar no momento da palavra. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Marcos, que estará aqui ministrando a palavra do Senhor na manhã de hoje. Nós estaremos orando e após a oração, nosso irmão com a oportunidade. Amado Deus, Pai de toda bondade, Senhor de todas as realizações, Tu és o Deus, meu Pai, que direciona os nossos passos. E nós sabemos que o Senhor tem feito isso com grande eficiência, meu Deus, por meio da Tua palavra. Tua palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Usa o Teu Filho, Senhor, neste momento, fala com a Tua igreja, fala conosco, Senhor, segundo o Teu bom propósito. Realiza a Tua vontade para a glória do Teu nome. Amém. Paz, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão aqui na palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6, 2 versículos só. Filipenses 4, Filipenses 4, 6, Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. É um tema bem pertinente, para os nossos dias de hoje. Então, o tema da mensagem é como guardar o nosso coração e a nossa mente da ansiedade. Paulo, ele escreve essa carta, provavelmente quando estava preso em Roma, nos anos 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo, ele vai exortar os cristãos ele incentiva para que eles permanecessem na fé em Cristo e eles estivessem alegres no Senhor. Então a carta ela tem esse tom de alegria, alegria no Senhor. E Paulo, ele no versículo 5, ele vai falar que eles deveriam ser brandos e não ansiosos, Aí no versículo 6, Paulo, ele vai tratar, vai fazer algumas exortações para que eles não andassem ansiosos de coisa alguma, Então, esse vai ser o primeiro ponto aqui da nossa reflexão, de como substituir a ansiedade pela oração. Porque Paulo, no versículo de número 6, ele que fizemos a leitura, ele vai falar, ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E ele vai dar algumas orientações do que nós devemos fazer, E ele vai dizer: olha, vocês têm que orar com súplicas e ações de graça. Então,
Paulo ele vai orientar que o remédio para ansiedade, né, para preocupação, ele vai estar aí, pelo menos, de certa forma, resolvido através da oração, súplicas e ações de graça. Então ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma quer dizer nada, né? Mas o difícil é fazermos isso, né? É não estarmos preocupados por coisa alguma, que envolve todos os aspectos da nossa vida, irmão. Tanto financeiro como familiar, saúde, ou algo que esteja relacionado com o futuro que ainda não aconteceu. Então, nós estamos preocupados. Nem sabemos o que irá acontecer no futuro e nós já estamos preocupados. Então, Paulo diz: vocês devem orar. E a oração fala da comunhão e devoção a Deus. A oração é o meio pela qual nós adentramos na presença de Deus e colocamos diante dele os nossos anseios, as nossas preocupações e as nossas ansiedades. É um pedido também de súplica, fala de um pedido intenso, urgente e humilde. Fala também das ações de graça que nós devemos fazer e reconhecer que Deus já fez, irmão. Então, a oração é um momento que nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós vamos suplicar e nós vamos agradecer. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. E ele vai falar, Hebreus 11, 6, ele vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós oramos, quando nós suplicamos, nós já agradecemos também pela fé, porque Deus, ele já realizou. A razão pelo qual o cristão não deve andar ansioso, não é porque ele ignora a realidade dos fatos da vida, mas porque ele confia na soberania de Deus, irmão. Isso é a razão pela qual o cristão não deve estar ansioso, porque nós acreditamos na soberania de Deus, irmão. É que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Então, independente de qualquer coisa, irmão, de qualquer situação, das aflições do tempo presente, a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, irmão, tudo vai cooperar ao nosso favor, irmão. Tudo vai cooperar ao nosso favor. Então, a Bíblia, ela está repleta de personagens, de exemplos de pessoas que oraram e tiveram as suas orações respondidas. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 1, a oração de Ana, no versículo 10. A Bíblia vai dizer que Ana, ela era estéril e profundamente angustiada. Ela, pois, orou amargamente de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo:
que daria o seu filho, se ela tivesse, ao Senhor. Veja que Ana, ela orou com amargura de alma, e a Bíblia vai dizer que ela derramou a sua alma diante de Deus com lágrima, suplicando por um filho. E Deus respondeu. E ela: Senhor dos exércitos, se atentamente o Senhor vê a minha aflição e atentar, não esquece da tua serva. E a Bíblia diz que Deus concedeu o pedido da oração dela, irmão, e deu um filho a Ana. Então a Bíblia, ela vai dizer que muitos personagens tiveram as suas orações atendidas porque oraram a Deus, irmão, suplicaram e confiaram. A Bíblia vai dizer em 2 de Reis, capítulo 20, no versículo de 1 a 5, Ezequias estava doente e foi avisado pelo profeta Isaías que ele morreria. Então veja que uma situação de esterilidade, uma situação de enfermidade, que Isaías adoeceu e o profeta Ezequias adoeceu e o profeta Isaías foi até ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. A Bíblia vai dizer que antes que Isaías, aí a Bíblia vai dizer que qual foi a atitude de Ezequias, irmão? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, clamando por misericórdia e vida. E Deus respondeu a oração. A Bíblia vai dizer que antes que Isaías saísse da parte da cidade, ele volta e Deus concedeu o pedido de oração de Ezequias, acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Lucas 22, 41 ao 44, vai falar de Jesus. Ele, pouco antes da sua crucificação, ele ora a Deus num momento de extrema angústia e agonia. Qual foi a oração dele? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus expressa angústia profunda, mas ele se submete à vontade de Deus. O salmista, no Salmo 23, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão. Isso é uma oração que pode ser feita num momento de crise. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pasto verdejante e ele acalma minha alma. Momento de desespero, de pânico, de medo, de situação financeira. Jesus também, ele falou disso no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 25, a ansiedade pelo comer, beber e vestir. Ele alimentaria os pássaros, os lírios, vestia os lírios do campo, como nem Salomão se vestiu com toda a sua glória, e ele alimentaria os pássaros. E ele vai dizer: e eu não faria com vocês também? Homens de pequena fé, qual de vós, por estar ansioso pela vossa vida, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Nenhum. Nós não podemos acrescentar nenhum milésimo de segundo a um dia pela nossa preocupação diária, irmão. E Jesus, ele fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não andar ansioso, porque a ansiedade é coisa que é para os gentios, irmão, que não conhece a Deus, né? E ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixe que o dia cuide de si mesmo, né? Que nós devemos buscar a Ele. Paulo, ele escrevendo a própria carta aos Filipenses, ele vai dizer que o meu Deus, no capítulo 4, no versículo de número 19, para quem está passando por situação de aperto financeiro, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em Cristo em glória, irmão. Olha aí, o meu Deus, segundo a sua riqueza. Quando a pessoa está com medo, irmão, qual é a oração que ela deve fazer, irmão? Porque o medo tira, né, a ansiedade tira o nosso sono. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança, irmão. A pessoa que está perdendo o sono por causa da ansiedade, oração. Em paz é paz ao dormir, é descansar em Deus, porque só Ele nos faz viver em segurança. Com que que nós devemos ocupar a nossa mente, irmão? Paulo, no próprio capítulo 4, no versículo de número 8, ele vai dizer: tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor nisso e alguma exaltação, nisso pensai. O que é que tem que ocupar a nossa mente, irmão? Isso. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo isso deve ocupar a nossa mente. A nossa mente tem que estar cativa a esses pensamentos. Pensamentos que vão bombardear a nossa mente e o nosso coração e afetar as nossas emoções se nós pensarmos algo que não seja de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, nos instrui. Nós vivemos tempos difíceis, que a ansiedade é uma epidemia que ela afetou todas as pessoas indistintamente, independente de classe social e idade, irmão. Seja a pessoa que esteja uma classe social que seja menos favorecida, quanto a pessoa que é rica ou pobre, ou o jovem, a criança, o adolescente, o de meia idade, o de mais idade, atingiu todo mundo, irmão. É uma epidemia que nós temos que nos vacinar aqui, ó, com que Paulo ele nos orienta, com oração, com súplicas e já agradecendo a Deus. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é como confiar em Deus, irmão, em uma rotina intensa e agitada. Porque o grande desafio do cristão pós-moderno hoje é confiar em Deus em uma rotina dessas, de muito trabalho, com pouco tempo de descanso, lidar com altas demandas, prazos apertados, metas a serem alcançadas e enfrentar um ambiente de trabalho estressante e tóxico. Qual é o grande desafio para um cristão, irmão? Eu quero traçar um paralelo aqui entre o desafio da pós-modernidade do cristão aqui em São Paulo. Acordar às 5 horas da manhã, irmão, para você se deslocar para o seu trabalho, 2 horas de trânsito. Eu posso falar disso, tá, irmão? Porque eu sou motorista de aplicativo também. Eu pego esse trânsito frenético
pela manhã e pela tarde, ou seja, de 6h30 da manhã eu começo mais cedo, 5 horas da manhã, e eu pego no período da tarde, que é o segundo pico, de 5h30 até 7h30, até as 17h30, irmão. Acordar cedo, 5 horas, enfrentar para ir ao trabalho. A mente está a milhão, irmão. A mente corre mais do que o carro, porque o carro não anda, a sua mente, você está atrasado, você fica ansioso, preocupado, meu Deus, vou chegar atrasado. E aí o trabalho, o patrão, o que vai dizer? Meta a ser alcançada, meu irmão, é horrível. Metas para serem alcançadas, uma cobrança agressiva demais, cobrança agressiva, ambiente de trabalho, irmão, que tóxico, porque no ambiente de trabalho, nesse ambiente de trabalho secular, irmão, cada um vive para a glória do seu nome, irmão. Se ele puder tirar o tapete para te derrubar, o amigo, o que se diz amigo, ele vai tirar. É inveja, é intriga, arrogância, soberba, fofoca. No ambiente de trabalho é isso. Então é uma pressão muito grande, irmão. E viver sob pressão é muito ruim, irmão. Andar no limite é muito ruim, irmão. Ele afeta o nosso psicológico, irmão. E, consequentemente, vai afetar o nosso físico também, irmão. Então, enfrentar isso é um desafio muito grande. Manter a confiança em Deus, numa rotina dessa diária, é difícil, irmão. Porque a oração, ela vai ser negligenciada, vai ser deixada para depois. As coisas espirituais vão ser deixada para depois, e isso aí é experiência que todos nós sabemos, que aí, no decorrer da rotina, não vai sobrar tempo, irmão. Só vai chegar em casa quando está cansado, exausto, e vai dizer obrigado, Senhor, tchau, amém, graças a Deus, dormiu. E quando consegue dormir, irmão, quando a pessoa consegue dormir, porque muitas vezes ali o computador não desliga, a mente fica ali, a milhão trabalhando ainda. Eu vejo várias pessoas relatando que nessa corrida, nessa rotina frenética do dia, a pessoa não consegue mais dormir, irmão. E o interessante é que ela não tem sono no outro dia, mas o aperto no coração já está sinalizando que algo está de errado. Coração batendo, acelerado, e a pessoa não sabe por que é. Ansiedade, não consegue dormir, não dorme. E isso, irmão, vai minando a nossa vida espiritual, vai minando a nossa confiança em Deus. E aí, como é que nós passamos a agir, irmãos? Na autossuficiência. Nós deixamos de confiar e acreditamos que nós somos capazes de resolver tudo sozinhos com as nossas próprias habilidades. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Onde é que está a nossa confiança, irmão? Porque já foi embora por causa da rotina. Vai se apoiar naquilo que nós achamos que nós podemos fazer e realizar. Ao invés de estar colocando diante de Deus, nós assumimos a rédea, o controle, a rédea do barco. E aí, irmão, o resultado disso nunca é positivo. O nosso coração, ele não para. Não tem tempo para ouvir mais a voz de Deus. A nossa mente fica ansiosa. E aí,
nós não conseguimos confiar em Deus plenamente na sua totalidade, irmão. O resultado disso é um esgotamento físico, mental e emocional. Por quê, irmão? São pressões, como eu já falei, externas. Pressão por desempenho, como se destacar sempre na escola, no trabalho, em qualquer ambiente que nós estamos inseridos. Medo de rejeição e abandono, preocupação constante com a aceitação dos outros, sem contar a autocrítica excessiva, aquela cobrança interna por ser perfeito ou nunca errar, irmão. Ninguém tem, né? Só eu que tenho essa cobrança interior, excessiva, de achar que nós somos perfeitos e nunca errar. É só eu que tenho, eu acho, né? Os irmãos, ninguém tem, né? Esse excesso de... E são expectativas também familiares, irmão. Problema na família, problema no trabalho, problema com os filhos, falta de dinheiro. Então, nós temos vários fatores que vão desencadear o esgotamento físico e mental, meu. Instabilidade, aluguel caro, custo de vida, jornada dupla de trabalho, que às vezes você tem que fazer um bico, um serviço paralelo para poder pagar as contas. É verdade ou não é, irmão? Tem pessoas que ela tem que estar fazendo um trabalho extra para poder quitar as dívidas que são inúmeras. Então, nós vivemos aqui numa metrópole muito cara, onde os impostos são muito altos, né, aluguéis e tudo mais. E nós temos que realmente, nós não temos que honrar com os nossos compromissos, não é isso que a Bíblia diz, que nós não temos que dever nada a ninguém, senão o amor. Então, nós vamos agora, o grande desafio é não entrar nesse frenesi, irmão, e tirar um tempo para buscar a Deus, orar e confiar nele, irmão. É tirar um tempo, logo pela manhã, irmão, não precisa ser uma oração de meia hora, de 1 hora, mas uma oração ali, sincera, entregando a Deus o dia, agradecendo a Ele e tal, coisa que às vezes por conta da correria nós não fazemos. E aí no decorrer do dia piorou, menos ainda. Então é um desafio muito grande, irmão. É um desafio muito grande. E aí, como acho que os irmãos já conhecem, né? A síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento físico, mental e emocional, né? A sobrecarga de tudo isso aí que nós falamos, né? De um peso no trabalho, nas finanças, problema com o dinheiro, e preocupações com a família. E isso aí, irmão, chega no estopim, já que essa palavra significa queimar totalmente, é queimar todas as energias, né? É chegar no estágio que a pessoa não tem mais força para nada, sem energia nenhum é algo que um cansaço mental, físico, você não consegue mais render no trabalho, produzir nada, estresse, impaciência, intolerância, um conjunto de fatores. Por quê, irmão? Quem já viu, irmão, uma pessoa que não dorme direito, ela ser paciente, irmão? Às vezes a pessoa não dorme, fica irritada porque não dorme, porque está preocupada. Então, a intolerância é intolerância zero. É intolerância zero. Então, ela dá coice até na sombra. Bruto igual um canto de cerca. Ansioso demais, preocupado. Aí é o estopim, é isso aí. Aí acaba que esgotamento físico e mental. Aí a pessoa tem insônia, a pessoa fica estressada,
a pessoa falta o apetite, o humor, não consegue render no trabalho, nas tarefas, é o fim do poço. Aí tem que buscar ajuda, irmão. Em oração, em súplica e ações de graça. E também tem que buscar alguns profissionais da área também, se for necessário, irmão. Tomar um medicamento para poder, né, se animar e retomar a caminhada da maneira correta, orando, buscando e agradecendo a Deus. Então, isso aí, irmão, faz com que seja o grande desafio nosso, irmão. É o grande desafio meu e o seu também, irmão. Ou ninguém passa por esse tipo de situação em decorrência do nosso cotidiano, né? Só que a Bíblia, ela nos traz uma promessa de paz, irmão. Ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós colocamos essa lista de coisas aí, ó, que nós não devemos estar ansiosos nem ocupar nossa mente. Aí ele vai dizer, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Promessa de paz, em meio à oração. É uma paz que a Bíblia vai dizer que ela excede o raciocínio lógico, todo o entendimento humano. Está tudo desmoronando e a pessoa tendo paz em meio às aflições. Exemplo de Paulo. Paulo estava preso, mas ele estava alegre. Muitas pessoas numa situação como essa não tinha motivos nenhum para estar alegre, mas Paulo estava. Por quê, irmão? A paz de Deus, irmão. Pedro, ele nos orienta a lançar sobre ele também toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso que ele fala na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 6? Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Promessa de paz, irmão. Deus tem cuidado. E a palavra guardar aqui tem um sentido militar, irmão. Deus, ele vai ser como um soldado protegendo a nossa mente e o nosso coração. É um guarda, um sentido militar, né? Ele vai proteger a nossa mente dos ataques da ansiedade, o nosso coração emocional e a nossa mente desses ataques, né? E isso aí, irmão, transcende a qualquer raciocínio lógico, porque se qualquer pessoa que presenciar e ver você diante de uma adversidade, a um sofrimento, a uma aflição, ver que você tem uma postura diferente, a pessoa vai dizer: rapaz, ou esse cara aí é louco, ou ele é louco, ele está ignorando a realidade dos fatos. Mas isso é confiar em Deus, irmão. Não é ignorar, é confiar. Paulo e Silas, quando eles estavam presos injustamente, lá na prisão, todo mundo conhece. O que eles fizeram? Orar a Deus e cantaram hinos de louvor. Ou em outras palavras, eles estavam presos, mas orando a Deus e cantando, agradecendo, louvando ao Senhor. E o resultado disso? Terremoto, irmão. O terremoto, o resultado, quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós agradecemos a Deus, irmão, o terremoto, ele acontece, abala as estruturas. Abalou as estruturas daquele cárcere, o resultado, abalo de estrutura e conversão do carcereiro. Abala as estruturas e conversão daqueles que estão ao nosso lado, é filho, é família, é um amigo que vê aquilo ali. Nossa, irmão, rapaz, o que acontece com esse irmãozinho? Porque o mundo tá caindo e ele tá aí tranquilo, tá em paz, tem uma postura diferente, irmão. O abalo, irmão, aí irmão vai se converter até por causa disso, do testemunho. O carcereiro não se converteu, por que o nosso filho não pode se converter, ou o nosso parente, o nosso familiar também? Por conta da postura de paz.
é o que Jesus ele fala, irmão. E essa paz, ela não vem de circunstâncias favoráveis, irmão. Ela vem de Deus, em Cristo Jesus. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, irmão. É uma paz sobrenatural, irmão. Não é uma paz que o mundo oferece. Não, você toma aí um negocinho para ficar tranquilo, aí eu esqueço os problemas. Não, não é esse tipo de paz, não, irmão. Negócio de beber, esquecer, depois volta aí você volta sem dinheiro, mais triste e com depressão, porque não resolve o problema. Mas a paz que Jesus ele oferece, irmão, é uma paz que esse mundo aí não é capaz de nos dar, irmão. E ele vai dizer: eu tenho vos dito essas coisas, 16:33, eu tenho os discípulos que estavam preocupados com a partida, estavam ansiosos, temerosos. Ele vai dizer: eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós venceremos também, irmão, nós venceremos. Por quê? Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque Jesus já venceu, irmão. É a promessa de paz e de vitória. Jesus já venceu e nós venceremos também. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque por isso, por aquilo, porque Paulo está falando isso, porque o jargão popular é diferente. Não, tudo posso por quê? Eu posso porque Cristo, ele já venceu, irmão. Porque Paulo está dizendo que ele poderia todas as coisas. Realmente, eu falei, eu sei viver no estreito e eu sei também, ou seja, parafraseando, eu sei comer ovos, não menosprezando um ovozinho frito com cuscuz, que eu como todo dia, mas eu sei comer ovos com cuscuz, e eu sei comer também filé mignon, ou um ancho, uma picanha bem passada no churrasco, né? É isso, eu posso, nós podemos, irmão. Não é confissão positiva e teologia da prosperidade, não, é convicção, fé. É convicção e fé naquele que já venceu. E ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, são promessas que nós podemos nos apropriar, irmão. E eu quero partir aqui para a conclusão, que essa paz verdadeira, ela só está em Jesus Cristo, irmão. É só em Jesus Cristo a paz verdadeira. Romanos 5. Pois, tendo sido justificado pela fé mediante Jesus Cristo, temos paz com Deus, irmão. Essa paz só vem mediante a Jesus Cristo, que Ele é a nossa paz, irmão. Ele é a nossa paz. E para encerrar, irmãos, a Bíblia, ela não nos promete a ausência de aflições, mas ela promete-nos a paz em meio às aflições. Recapitulando, como guardar o nosso coração e a nossa mente da ansiedade, irmão. Oração, súplicas e ações de graça. Nós experimentaremos essa paz de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe, irmãos.